Vamos falar então na escala evolutiva, agora falar da visão de animais vertebrados, que são os olhos mais estruturas mais complexas, né? Nós temos aí a parte externa, as estruturas externas que estão fora do globo ocular e as estruturas internas que estão dentro do globo ocular. A gente começa falando das estruturas externas, né? Quais são as estruturas externas? Fora do globo ocular, nós temos o supercílio, que é a sobrancelha. Nós temos a pálpebra, certo? E nós temos os cílios. Qual é a função dessas estruturas? A função delas é proteger o globo ocular de agentes externos, agentes estranhos, corpos estranhos. Quais seriam esses corpos estranhos? Por exemplo, poeira, suor, ou outras partículas, né? Vamos imaginar, por exemplo, que você está fazendo uma atividade física. E vamos supor que você não tivesse o supercílio, a sobrancelha, e nem tivesse os cílios. O que ia acontecer? O suor iria escorrer diretamente para dentro do globo ocular, não teria nada, não teria nenhuma barreira para segurar. E aí ia acontecer o que com o globo ocular? Uma irritação dos olhos, né? Então, essas estruturas, elas são muito importantes porque elas auxiliam na proteção do globo ocular. E aí agora nós vamos estudar algumas estruturas internas que estão dentro do globo ocular. O nosso objetivo aqui não é aprofundar o estudo dessas estruturas, é a gente conhecer as funções básicas das principais estruturas para a gente entender aí a formação da imagem e alguns problemas que os olhos podem apresentar. Então vamos começar aqui com a íris e com a pupila. O que seria a íris? A íris é a parte colorida dos nossos olhos, né? Então aqui na imagem vocês estão vendo que a íris é a parte azul. A pupila é a parte central da íris. Essa parte arredondada, normalmente não, ela é mais escura, né? Que é a bolinha preta que a gente fala escura do olho. Seria a pupila. Qual é a função da íris? Não é só estética, de dar cor aos olhos, mas ela tem uma função de controlar a quantidade de luz que vai ser captada pelas células sensoriais. E esse controle é feito pela abertura ou não da pupila, da parte central, né? A quantidade de luz que vai chegar, que vai vir direto, vai incidir sobre os nossos olhos. Se a quantidade de luz, se eu vou para um ambiente com a luminosidade baixa, com pouca quantidade de luz, o que acontece com a pupila? Ela se abre, ó, ela aumenta de tamanho, ela dilata, certo? Por quê? Porque o ambiente tá com uma baixa luminosidade, então quanto maior quantidade de luz entrar, mais nítido vai ser o que eu vou enxergar, correto? Porém, se eu entro num ambiente muito iluminado, se eu vou, por exemplo, para a praia, um dia que o sol está muito forte, está muito alto, o céu está bem claro, o que vai acontecer com a pupila? Ela vai fechar. Ela vai fechar até por meio do quê? De segurança, porque a quantidade de raios luminosos naquele ambiente é muito grande. E se toda aquela quantidade entrar, vai causar um prejuízo para a retina. A retina, já vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, é a superfície onde a imagem é formada. Então, se entra muita luz, eu posso queimar a retina e isso pode prejudicar a saúde dos meus olhos. Então, aqui as duas primeiras estruturas, a íris e a pupila. As duas, né? Na verdade, a pupila faz parte da íris e essas estruturas são responsáveis pela quantidade de luz que vai entrar no globo ocular e chegar até as células sensoriais. Se a quantidade de luz é muito grande, a pupila se fecha. Se a quantidade de luz é pouca, a pupila se abre ou dilata. Aqui uma curiosidade a respeito das cores dos olhos, né? Nós temos aí como as cores mais comuns dos olhos e suas variações, que seriam o azul e o castanho, o marrom. Só que aí o azul ele tem várias tonalidades, o castanho também vai ter várias tonalidades. A gente sabe que também existe a coloração verde e a coloração preta. O que determina a coloração da íris, né? Além da questão genética,
a gente também vai colocar aqui a presença de pigmento. Pigmento é aquilo que dá cor. E no caso dos olhos, esse pigmento é chamado melanina. Quanto maior a quantidade de melanina, mais escuro é a cor da íris, mais escura é a cor dos olhos. Quanto menor a quantidade de melanina, mais claro são os olhos. Então, o azul é pouca quantidade de melanina, quem tem o olho castanho escuro está com grande quantidade de melanina. E o verde? E o vermelho? E o lilás? O verde é uma quantidade de melanina abaixo da tonalidade azul, que dá essa coloração aqui esverdeada. Na verdade, é o azul misturado com um pouco de tonalidade para o castanho, então vai dar essa coloração esverdeada. São óleos bastante sensíveis à luminosidade. Por quê? Por ter baixa quantidade de pigmento, baixa quantidade de melanina. A coloração vermelha, ela é muito rara, mas ela está associada a uma condição, uma doença chamada albinismo. Na verdade, não é uma doença, é uma condição genética chamada albinismo. A pessoa que é albina, ela tem ausência de pigmentação no corpo dela. Então, por exemplo, na pele, a pessoa tem a pele muito branca. Você vê que os pelinhos, a coloração do cabelo, dos cílios, os pelos do corpo também são praticamente descoloridos. Então, é ausência de pigmentação. E aí, o que acontece? Nessa condição também vai ter ausência de pigmentação na íris, e aí vai aparecer o que? Os vasos sanguíneos, e os vasos sanguíneos são vermelhos, então por isso essa coloração vermelha. A coloração lilás é mais rara ainda. Normalmente a pessoa não vai nascer com essa tonalidade de lilás, né, na íris, ela vai adquirir aí nos primeiros anos de vida dela, e os cientistas não sabem ao certo o que provoca essa coloração, né? Algumas teorias dizem que é uma quantidade muito baixa de melanina, que teria aqui predominância do azul com a presença dos vasos sanguíneos, a coloração vermelha dos vasos sanguíneos que dá azul com vermelho dessa tonalidade lilás. Essa é uma teoria, não é uma certeza, tá? Tem uma atriz, ela já faleceu, mas se vocês fizerem uma pesquisa rápida aí na internet, chamada Elizabeth Taylor, ou Liz Taylor, ela possuía a íris lilás, violeta, né? E a tonalidade preta, na verdade, não é preta. É que a impressão para quem está olhando é que a tonalidade é preta. Mas, na verdade, é um castanho muito escuro. É uma quantidade de melanina muito grande que dá essa ilusão de ótica que a coloração é preta dos olhos, né? Das quatro aqui, as mais raras são essa vermelha e a lilás. A gente tem também aquela coloração mel. A pessoa fala, tem olhos cor de mel, né? Também não é uma cor muito presente, que a gente vê com bastante frequência, né? É claro que, por exemplo, aqui no Brasil, não é tão frequente assim você encontrar uma pessoa com os olhos verdes, mas você, por exemplo, for numa região, alguns países europeus, a frequência ou o número de pessoas daquela população com a tonalidade de cor verde é maior do que, por exemplo, no Brasil. Então, tem algumas regiões da Europa que é bem mais comum você encontrar uma pessoa com tonalidade verde nos olhos do que aqui no Brasil, correto? As outras estruturas aqui que nós temos nos nossos olhos, né? Na parte interna. A gente tem a córnea. A córnea é essa camada aqui transparente, né? É a primeira camada onde a luz vai atravessar. Primeiro contato com a luz. Aí essa luz vai entrar, vai atravessar na íris. A íris vai controlar quanto de luz vai entrar e vai chegar na lente, ou cristalino, que é essa parte branca, a parte branca dos nossos olhos, correto? A lente ou cristalino, ele direciona os raios luminosos que passaram pela íris e pela pupila até a retina. A retina é a superfície aqui, ó, onde está passando o cursor, onde vai ser formada a imagem, correto? E essa imagem vai ter que ser a informação para ela ser formada e para ela ser interpretada, tem que ser levada para o nervo óptico, que vai levar até o cérebro. Então, o nervo óptico, ele leva as informações
aqui da retina para o cérebro, não só da retina, de todo o globo ocular, para o cérebro, e o cérebro devolve através do nervo óptico essas informações. E aí você vai ter uma imagem sendo gerada. Como então as imagens vão se formar no olho humano? Vocês observando aqui, primeiro eu tenho que ter a fonte luminosa. Vamos supor que seja uma lanterna, que seja o próprio sol. Nesse caso, como a gente está falando de uma árvore, a gente vai ter o sol. O que vai acontecer? A luz solar vai bater, vai incidir na árvore. A partir do momento que ela é incidida, os raios luminosos vão ser refletidos. E se tiver uma pessoa por perto, um observador, esses raios luminosos vão ser refletidos para dentro dos olhos da pessoa. Então, os raios luminosos vão atravessar a córnea, aí vão sofrer um pequeno desvio para chegar na íris. Na íris, com a abertura, pela quantidade de abertura ou não que a pupila vai fazer, uma parte desses raios luminosos vão entrar, passar pela lente. Os raios vão se cruzar para formar a imagem aqui na retina. Vocês estão vendo que a imagem formada ela é menor do que o objeto original e ela é invertida. Então, ela é invertida tanto horizontalmente quanto verticalmente. Como assim? Horizontalmente, se a gente pensar da maneira que a gente lê sempre nós ocidentais, né? Nós lemos da esquerda para a direita. Então, eu começo a leitura como se formam e vou até o olho. Então, eu estou indo da esquerda no como para a direita no olho. A imagem, quando nós vamos ver uma imagem, a gente também vê a imagem normalmente da esquerda para a direita. Na nossa retina, ela vai ser formada do modo ao contrário, ou seja, da direita para a esquerda. É essa formação invertida horizontalmente. E verticalmente, ela vai ser formada na retina de baixo para cima. Ou seja, a parte de baixo da imagem, que é o tronco aqui, ela vai estar sendo formada em cima, na parte de cima da retina. E o topo da árvore aqui, que é a parte de cima do objeto, na imagem vai ser formado com uma parte de baixo. O cérebro vai fazer a interpretação dessa imagem aqui. Como? O cérebro simplesmente vai desinverter a imagem para a gente e nós vamos conseguir enxergá-la do tamanho e modo real do objeto, a imagem. Além disso, o cérebro também vai interpretar a forma do objeto, a coloração do objeto, tudo isso levado através do nervo óptico.